Olá, meus futuros aprovados em concurso, meus futuros oficiais da PMMG, como estão? Eu sou o professor Baroni, falando diretamente aqui dos estúdios da Monster Concursos e cheio de dicas, cheio de coisas legais para vocês que a gente separou para a aula de hoje. Mas antes da gente iniciar aquilo que a gente preparou, antes da gente falar um pouquinho sobre o nosso assunto, não deixem de seguir aqui o Monster nas redes sociais. Estão aqui todas as redes sociais do Monster, lá tá cheio de dica bacana, cheio de conteúdo legal para vocês. Me sigam também nas redes sociais. O meu Instagram é @professorbaroni, tudo junto com no final. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a administração direta e a administração indireta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falando sobre administração direta e administração indireta. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de administração direta e indireta é um conceito muito interessante, que é o conceito de competência. O que é competência? Competência é sinônimo de atribuição. E a atribuição, quem determina a competência, portanto, é a lei. Competência é sinônimo de atribuição e quem determina, quem distribui a competência é a lei. Dessa forma, a administração pública tem duas maneiras de distribuir a sua competência. Ou ela faz criando novas pessoas jurídicas, ou ela faz sem criar novas pessoas jurídicas. Seria aí ela utilizando-se, ela valendo-se principalmente da criação de estruturas com personalidade jurídica própria e sem personalidade jurídica própria. Para a gente entender melhor aquilo que eu estou falando, a administração pública, chamada de administração direta, ela vai criar os órgãos. E a característica dos órgãos é que eles não possuem personalidade jurídica própria. O nome disso é desconcentração. E, de outro lado, ela vai criar a administração pública indireta, com entidades, e a entidades que possuem a personalidade jurídica própria. O nome disso é descentralização. Tá, mas esse conceito ainda é um pouco confuso, Baroni. Então vamos com calma para deixá-lo mais tranquilo. Vamos imaginar que a gente está falando da administração pública. E aqui seja a administração pública. Bom, quando a gente fala da administração pública, a gente precisa trabalhar o conceito do que é a personalidade jurídica. Vamos lá. A administração pública, ela vai distribuir a competência dela, ela vai se organizar aqui internamente. Então ela vai criar Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desporto, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria, Gabinete do Prefeito. Ou seja, ela está ali distribuindo internamente a sua estrutura, criando um monte de órgãos para realizar aquelas atividades da administração pública. E esses órgãos aqui, caracteristicamente, não possuem personalidade jurídica própria. Significa dizer que, por exemplo, a secretaria, essa secretaria aqui, vamos dizer que seja a Secretaria de Educação, ela está precisando comprar papel para atender a sua demanda. Quem vai fazer a compra não é a Secretaria de Educação, é a administração pública quem vai fazer a compra, porque a secretaria não tem a chamada personalidade jurídica. Para isso ficar mais fácil de você entender, esses que estão aqui dentro da administração pública são chamados de órgãos. E os órgãos não têm a personalidade jurídica. Olha só, vamos fazer um exemplo comparativo. Vamos comparar a administração pública comigo, por exemplo, com você. Dentro de você tem o quê?
órgãos, igual à administração pública. Os seus órgãos estão distribuídos considerando que fatores? As atribuições, as competências. O coração tem sua atribuição, o rim a sua, o fígado a sua, o pulmão a sua. Então, cada órgão aqui dentro tem a sua competência, cada órgão aqui tem a sua atribuição. Cada órgão aqui desempenha uma atividade própria da administração pública. Essa seria a primeira característica dos órgãos. E aí vem uma pergunta. O seu rim pode abrir uma conta no banco? O seu coração pode comprar um carro financiado? O seu pulmão pode celebrar um contrato de compra e venda? E a resposta para isso a gente já sabe que é não. Por que que é não? Porque eles não têm a personalidade jurídica própria. Então, isso seria a personalidade jurídica, a possibilidade de realizar os atos da vida civil, a possibilidade de realizar os próprios atos em nome próprio. E os órgãos não têm a personalidade jurídica. Lembra, o seu pulmão não pode realizar um ato da vida civil, o seu pulmão não pode abrir uma conta no banco, não pode comprar um carro, não pode fazer um contrato de compra e venda. Quem vai fazer isso é você, e não um órgão seu. Então essa é a principal característica que a gente vai ter, passando-se muito por esse conceito de atribuição. Entendidos? Então, a primeira ideia que a gente tem é essa, que os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Daí a gente volta um pouquinho e a gente sabe, então, que os órgãos não têm a personalidade própria e quando a administração pública cria os órgãos, ela está desconcentrando. Desconcentrar. Estamos falando da administração pública direta. Por outro lado, imagine que a administração pública, por uma questão de autonomia administrativa, financeira e gerencial, ela resolva criar estruturas, essas que têm personalidade jurídica própria. Eu costumo brincar, eu costumo comparar essas estruturas com personalidade jurídica própria aos filhos. Fazem parte da sua estrutura, fazem parte da sua família, mas não é você diretamente. Então, eu costumo comparar isso aos filhos. E um filho, desde que seja maior de idade, ele tem personalidade jurídica própria? Ele tem. Ele pode comprar um carro, ele pode celebrar um contrato de compra e venda, ele pode fazer um financiamento, ele pode abrir uma conta bancária. Então eu costumo comparar as entidades aos filhos. Não é você diretamente, não está dentro de você aqui, mas ele faz parte da sua estrutura, ainda que indiretamente. E ao contrário do órgão que está dentro de você, que não tem personalidade jurídica, a entidade, que seria um filho, tem sua própria personalidade jurídica. Entendidos? E aí, quando a gente fala de administração pública indireta, a gente fala de descentralização. A criação das entidades, e as entidades possuem personalidade jurídica própria. Bom, mas vamos lá. Isso aí dá para dar uma confundida, esses dois conceitos de descentralização e desconcentração. Como é que eu faço para não confundir isso? Tem algum macete? Claro que tem um macete. A minha obrigação aqui, o meu trabalho é deixar a sua vida mais simples. Então vamos lá, há um jeito da gente memorizar esses dois conceitos de desconcentração e descentralização. Bom, vamos lá. Os dois têm o mesmo prefixo, des. A gente vai pegar agora a primeira vogal depois do prefixo. A primeira vogal, O, de órgãos. A primeira vogal é de entidade. Pronto. Você já não confunde mais isso. Primeira vogal, O, de órgãos. Primeira vogal é de entidade. E se você ainda ficar na dúvida, lembra que só aqui tem o izinho
de indireta. Então, muito de boa, agora você não confunde isso mais não. Primeira vogal aqui em cima de desconcentrar O de órgãos, primeira vogal aqui embaixo é de entidades e só aqui que tem o I de indireta. Beleza? É só um macetinho para tornar a sua vida mais fácil um pouquinho. Aí vem aquela perguntinha básica. Professor, qualquer coisa que eu criar que tenha personalidade jurídica própria, vai ser uma entidade? Qualquer coisa? E a resposta para você é não. Não. Porque somente vão existir 4 modelos de entidades: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Cada um tendo as suas características e cada um tendo uma atividade própria. Então, o que a gente fala agora são sobre esses modelos da administração pública indireta, nessa ordem, começando pela autarquia. Vamos lá. Antes da gente começar, antes que eu me esqueça, vamos chamar a atenção para um determinado aspecto. Opa. A administração pública ela pode criar órgãos e ela pode criar entidades. Que os órgãos não têm personalidade jurídica e que as entidades têm, a gente já viu. Mas qual é o efeito prático disso? O que significa dizer que as entidades têm personalidade jurídica e os órgãos não? Qual é o efeito prático disso? É que as entidades vão ter maior autonomia administrativa financeira e gerencial. Então, essa é a característica. As entidades vão ter maior autonomia administrativa, financeira e gerencial. Excetuando-se isso, resolvendo-se isso, a gente já tem aqui um melhor funcionamento da administração pública, garantindo-se, então, maior autonomia. As entidades, caracteristicamente, têm essas qualidades, né, de ter maior autonomia do que os órgãos. Exatamente por ela poder realizar os atos por ela mesma, sem precisar passar pela administração pública. Ela quer comprar, ela compra, ela quer celebrar um contrato, ela celebra. Por óbvio, ela faz isso, desde que a lei permita que ela assim o faça. Mas como característica, como reflexo dela ter personalidade jurídica própria, é essa maior autonomia. Entendidos? Então, voltando aqui, vamos falar das autarquias. Bom, o que faz uma autarquia? A autarquia, ela exerce o que a gente chama de atividade típica. E o que é essa atividade típica? A atividade típica é uma atividade própria da administração pública. É aquilo que a administração pública tem por obrigação prestar, tem por obrigação fazer. Porém, ela resolve fazer através de uma estrutura com maior autonomia administrativa, financeira e gerencial. Por isso que a gente fala que ela é uma atividade típica, ou seja, é uma atividade que a administração pública tem por obrigação, tem por critério prestar. Então, a autarquia desenvolve essa atividade típica. Quando a gente comparar, a gente vai ver que uma fundação exerce atividade social e uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, exercem a chamada atividade econômica. Então, em virtude dessa diferença, é que ela vai ter a chamada atividade típica.
ela tem o caráter público. Calma que daqui a pouco vocês vão entender melhor esse caráter público, a gente vai falar disso. E ela é de todas as estruturas a única que é criada por lei. Todas as demais são autorizadas. A única que é criada por lei é a autarquia. Então, por hora, essas são as 3 características principais dela. Exerce atividade típica, tem caráter público e é criada por lei. Bom, vamos lá. Fundação. Vamos falar da fundação. A fundação desempenha a chamada atividade social. Ok? Então, a característica da fundação é que ela desempenha atividade social. Bom, dito isso, vamos lá. Ela é autorizada por lei. Repara que eu já tenho uma diferença aqui da fundação. A fundação é criada, a autarquia é criada, a fundação é autorizada por lei. E a fundação, ela pode ter tanto caráter público quanto caráter privado. Bom, e a fundação vai ter o caráter tanto público quanto o caráter privado. E o que significa isso? Quando eu estou falando caráter público ou caráter privado, privado não significa que vai ter particular. Vamos entender essa diferença do que é o caráter público, por que é o caráter privado. Bom, a primeira característica que a gente vai ter é que quando eu estou falando de caráter público ou de caráter privado, eu estou me referindo ao ramo do direito que vai reger aquelas relações. Então, do caráter público, eu estou falando, por exemplo, do direito administrativo, do direito constitucional, e do caráter privado eu estou falando, por exemplo, do direito civil, do direito empresarial, do direito do trabalho. Então, o que muda aqui é quais as regras vão reger aquela situação. Repara que não tem nada a ver em dizer que tem aqui o privado. Não se trata de ter o privado. Se trata das regras, se trata de quem vai reger aquelas relações. Bom, no direito público, a gente vai ter que a administração pública tem presente o caráter de supremacia. O que significa supremacia? É o princípio da supremacia do interesse público. A administração pública, o interesse dela sempre vai estar acima, sempre vai estar à frente do interesse particular. Por isso que a gente fala que ela está em condição de supremacia, em condição de superioridade sobre o particular. Já no privado, a administração pública vai se apresentar em condição de igualdade em relação ao particular. Essa é uma característica muito interessante. Aqui eu vou ter servidor público, e o servidor público tem um regime próprio e é estatutário. Aqui, no privado, eu vou ter o empregado público,
o empregado público é CLT. Entendidos? Então tá aí a diferença de um e de outro. Aqui eu vou ter concurso. Não se engane, não. Aqui também eu vou ter concurso. Aqui eu vou ter licitação. E aqui eu vou ter a licitação, porém na forma simplificada. Então, quando eu estou falando aqui sobre público ou sobre privado, repito, não estou falando sobre particular. Eu estou falando sobre ter cada uma dessas características aqui, dentro daquilo que a gente chamou a atenção. Entendidos? É uma maneira bem tranquila. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando eu falo que uma fundação tem caráter público, eu estou falando que ela é regida pelo direito administrativo. Eu estou falando que tem servidores. E estou falando que ela está numa condição de supremacia sobre os particulares. Esse aqui são as características de dizer que ela é de direito público. Por sua vez, voltando um pouquinho na fundação, quando eu falo que ela é de caráter público, eu estou falando que ela é regida pelo direito administrativo, que ela tem servidor e que ela está em condição de supremacia. Quando eu falo que ela é de direito privado, eu estou falando que ela é regida pelo direito civil. Estou falando que tem empregado público. E que ela se apresenta numa condição de igualdade. Essas seriam, então, as principais diferenças entre o caráter público e o caráter privado. Volto a repetir. Fundação Xuxa, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, Fundação Ayrton Senna, são fundações de particulares. Em absolutamente nada se confunde com esse tipo de fundação. Esse tipo de fundação aqui, de caráter privado, são fundações que são criadas pela administração pública, regidas pelo ramo do direito privado, ok? Não se confunde com fundações criadas por particulares. Então, essa é a principal diferença aqui de um e de outro. Bom, vamos lá. Bom, vamos falar então agora das empresas públicas e sociedades de economia mista. As duas desenvolvem atividades econômicas. Então a gente já sabe que as fundações exercem atividade social, as autarquias exercem atividade típica, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista exerce atividade econômica. Aí vem a pergunta, se as duas desempenham basicamente a mesma atividade, por que eu tenho que ter dois modelos diferentes? Bom, vamos entender isso. O que muda na empresa pública para a sociedade de economia mista é a formação do capital, ou seja, o quadro societário. Aqui, a gente vai ter que o capital é 100% público. Significa dizer que numa empresa pública, o único dono dela vai ser a administração pública. O capital é 100% público. São exemplos
Correios e Caixa Econômica Federal. Então, o capital 100% público, o único dono que ela tem é a administração pública. O que é uma diferença para a sociedade de economia mista, que a sociedade de economia mista ela tem o capital público e particular. Significa dizer que o particular é sócio da administração pública naquele empreendimento. São exemplos a Petrobras e o Banco do Brasil. Então, a sociedade de economia mista, a formação do capital é público e particular. Enquanto na empresa pública o capital é 100% público, ou seja, a única dona é a administração pública, aqui na sociedade de economia mista, o particular é sócio da administração pública. E isso, o fato particular ser sócio da administração pública, ele impõe uma série de pequenas alterações. Por quê? Porque, olha só, essa aqui, a empresa pública, ela vai ser regida por qualquer forma empresarial. Comanditas por ações, limitada, SA, qualquer forma que existir dentro do Código Empresarial pode ser aplicada numa empresa pública. Já a sociedade de economia mista, ela vai ser obrigatoriamente SA. SA significa sociedade anônima. Então, você já sabe uma coisa que eu estou chamando a atenção. Se admite qualquer forma empresarial, ela vai ter o caráter público ou caráter privado? Ela vai ser regida pelo direito administrativo ou pelo direito empresarial? A resposta é meio óbvia, né? Pelo direito empresarial. Então, todas duas, vamos anotar aqui embaixo, vão ter o caráter privado. Uma outra característica que a gente vai ter na sociedade de economia mista é que a SA ela tem o seu capital, o seu quadro divididos em ações. Né? Cada ação ela representa um percentual da empresa. Mas embora eu tenha ali a sociedade entre o público, entre a administração pública e o particular, o controle daquela empresa, quem determina, quem dita as regras dela, o controle deve ser da administração pública. Então, isso é uma característica. O controle tem que ser da administração pública. Aqui, por ela ter na empresa pública, por ela ter o capital 100% público, o controle já é dela. Então, tanto na empresa pública quanto na sociedade de economia mista, o controle é da administração. Na empresa pública, porque ela é dona de 100% do capital, e na sociedade de economia mista, porque ela detém ali a maior quantidade de ações com direito a voto. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, então essas são as principais diferenças de uma e outra, e as duas são autorizadas por lei.
as duas são autorizadas por lei. Entendidos a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista? Ambas autorizadas por lei, ambas têm um caráter privado, ambas exercem atividade econômica. A diferença é que a empresa pública, o capital é 100% público e ela permite qualquer forma empresarial. Na sociedade de economia mista, capital público e particular, ela é uma SA, sociedade anônima, e o controle é da administração pública. Bom, vão para as maldades que tem essa matéria. Que aqui eu fiz só uma explanação para vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos para as maldades que tem essa matéria. Olha só. A primeira maldade é sobre as SAs. Porque toda vez que fala de SA, o aluno fica assim: SA Sociedade de Economia Mista, SA Sociedade de Economia Mista, toda sociedade de economia mista é uma SA, toda sociedade de economia mista é uma SA. É verdade, toda sociedade de economia mista é uma SA. Mas nem toda SA é uma sociedade de economia mista. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. A SA, na sociedade de economia mista, ela é obrigatória. Significa dizer que ela tem que ser, toda sociedade de economia mista obrigatoriamente vai ser uma SA. Porém, uma empresa pública que admite toda forma, qualquer forma empresarial, pode ser uma SA de forma facultativa. Então, cuidado com isso aqui em prova. Até colocar um asterisco aqui, ó. Cuidado com isso aqui em prova. Porque quando cai uma questão dessa, dizendo assim, uma SA, uma empresa, quer ver, uma entidade que desenvolve atividade econômica autorizada por lei de caráter privado, criada facultativamente na forma de SA. Trata-se de uma empresa pública, porque ela foi criada facultativamente na forma de SA. Entendidos? Então, um cuidado grande com isso aqui. Falou SA, pode ser tanto uma sociedade de economia mista quanto uma empresa pública. Bom, vão para o último ponto aqui que merece destaque na nossa aula, o último macetinho. A gente viu, ainda dentro de uma SA, e aí falando de uma SA, Sociedade de Economia Mista, que o controle é da administração pública. O controle é da administração pública. O que significa isso? Bom, uma das características da SA é que ela vai ter aqui a distribuição do seu capital em ações. E aí vem uma pergunta que está caindo muito em prova, eu estou vendo muita tendência nisso, e um nível de erro muito grande nessas questões. A SA
Para ser uma SA, para a administração pública deter o controle de uma sociedade de economia mista, ela tem que ter a maioria das ações, 50% mais um das ações? E a resposta é não. E explico. Existem dois tipos de ação. As chamadas ordinárias e as chamadas preferenciais. O que diferencia uma de outra? É que as ordinárias têm o direito a voto e as preferenciais não votam. Então imagina, por exemplo, uma SA que tenha 10 ações ordinárias, uma sociedade de economia mista, e 1.000 ações sem direito a voto, totalizando 1.010 ações. Quantas ações a administração pública precisa para deter o controle? Bom, a resposta é mais simples do que parece. Ela precisa ter a maioria das ações com direito a voto. Então, ela precisa de ter 6 ações. Entendidos? 6 não é a maioria total das ações. Caindo isso em prova, fique atento. Ela só precisa de ter a maioria das ações com direito a voto. Beleza? Bom, esses são os pontos que a gente tinha para comentar aqui no nosso bate-papo, na nossa aulinha de hoje. Lembrem-se, sigam o Monster nas redes sociais, sempre tem uma dica bacana. Aqui estão as redes sociais do Monster, sempre tem um conteúdo legal, uma dica bacana. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, @Professor Baroni. É isso, um grande abraço. Lembrem, queremos ver a sua aprovação e fiquem com Deus.